meditar na palavra de Deus, eu peço que você abra a tua Bíblia, Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, do versículo 1 ao versículo 13. E nós queremos ler um texto que é de bastante conhecido e muitas vezes pouco falado também, né? Que é a volta de Jesus. E aqui nós vamos ver a parábola que Jesus conta. Ele conta essa parábola, essa história, né? Parábola é uma história para nos exemplificar de como vai ser a sua vinda. E ele conta a parábola das 10 virgens. E nós queremos meditar nesta palavra. Nós queremos estudar essa palavra. Mateus 25, versículo 1 ao 13. Eu vou ler na minha versão, você pode acompanhar na sua casa. Diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo! Saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: Deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que o vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: Em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Senhor, abençoe esta palavra, Senhor, e abençoe a cada um que está ouvindo, e que Tu estejas, Senhor, me usando como canal de bênção para trazer a Tua palavra, Senhor. Fala aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Deixa eu falar um pouco do contexto desta história. Essa história que Jesus conta das 10 virgens, né? Jesus conta esta parábola logo após o seu sermão profético, que começa em Mateus 24, onde ele vai falar os princípios das dores, a grande tribulação e como vai ser a vinda do Filho do Homem. E ali ele vai falar todos os sinais que irão acontecer antes da sua vinda. As coisas que a gente vê que estão acontecendo hoje, né? E ele vai falar como vai ser a vinda dele, que vai ser com grande glória, que ele vai vir sobre as nuvens e vai ser de repente como um ladrão à noite, quando ninguém está esperando. E para finalizar aqui, então, ele conta, no capítulo 25, ele conta essa história das 10 virgens para
ensinar como que vai ser a sua vinda. A parábola se dá em um contexto de casamento, quando o noivo vem buscar a sua noiva, ou seja, quando Jesus vem buscar a sua igreja. E como eram feitos os casamentos dos judeus, nós temos que entender também esse contexto do casamento judaico, para a gente entender o que Jesus está falando, o que ele está querendo dizer com essa história, né? O casamento judaico, ele era feito em 3 estágios, em 3 partes. A primeira parte, então, o noivo fazia um acordo com o pai da noiva, era um contrato firmado. Eles registravam esse contrato juntamente com os anciãos da cidade. E ali era como um contrato que nós temos hoje, não podia mais ser quebrado. E nesse contrato, então, eles acertavam algo chamado dote. E o noivo teria que pagar para o pai da noiva o valor do dote. Então, feito esse acordo com o pai, eles acertado essa negociação, então seguia para o segundo passo, que seria o noivado. Esse noivado era feito na casa da noiva e era uma festa. Então ali iam os familiares, os convidados do noivo, como também da noiva, do pai da noiva, na casa da noiva, na casa do pai da noiva. E ali então eles faziam uma grande festa de noivado. Eles formalizavam publicamente aquele contrato firmado de casamento que o noivo havia feito com o seu sogro, no caso, né? Neste momento, os dois já eram considerados casados. Só eles não tinham relações sexuais. Eles eram considerados como já casados. Eles não viviam juntos. Se eles desfizessem o noivado, era considerado na época como divórcio. Já era considerado um divórcio. Se um deles morresse, o outro também era considerado viúvo ou viúva, porque já no contexto deles, o noivado já era um casamento. O período do noivado era de 1 ano. Ele durava 1 ano. E nesse período, então, o noivo tinha esse tempo, esse prazo de 1 ano para juntar o valor do dote para entregar para o pai no dia do casamento, o pai da noiva, né? Para entregar para o pai da noiva no dia do casamento. Então, nesse 1 ano, ele ia trabalhar, ele ia fazer hora extra, ia fazer bico, ia trabalhar de final de semana, como a gente vê muitos fazendo isso, né? Para juntar o dinheirinho, para chegar no final de 1 ano, poder chegar e honrar o seu compromisso com o seu sogro. Por isso que nós vemos no relato de José e Maria, quando o anjo aparece para Maria e pede para Maria ser a mãe do Salvador e ela aceita, e ela fica grávida então através do poder do Espírito Santo, e ela vai falar com José e chega para José e diz assim: ó José, aconteceu o seguinte, um anjo apareceu para mim, eu conversei com ele, ele me fez uma proposta aí de eu ser a mãe do Salvador, do Messias, e eu topei, então eu fiquei grávida. Soa um pouco difícil de entender, né? Imagina, José estava, diz a palavra de Deus que José estava desposado com Maria, ele estava noivo de Maria, ele estava ali nesse período de 1 ano, trabalhando para pagar o dote de Maria, por Maria, eles estavam noivos, considerado já um casamento na cultura judaica, mas eles não tinham ainda relações sexuais, e agora Maria aparece grávida. Opa, de quem que é? Quem que é o pai? E ali diz então no texto que José teve uma ideia. De noite então ele resolveu abandonar Maria. Por que que ele queria sair, fugir de noite?
porque ele queria poupar a vida de Maria, porque ali, no contexto judaico, se a mulher fosse pega em adultério, o homem também, mas no caso ali apareceu a mulher grávida, não tinha o homem, né? E ali já seria considerado então um adultério. O marido deveria levar a mulher na porta da cidade e ela seria apedrejada até a morte. Então José deveria levar Maria à porta da cidade e ali ela ser apedrejada até a morte. E para isso não acontecer, ele resolveu sair de cena e deixar ela grávida, como se ele tivesse supostamente engravidado ela, desonrado ela e ter fugido. Ele levaria a culpa para preservar a vida de Maria. E por isso então que o anjo aparece em sonho para José e confirma tudo aquilo que Maria tinha dito. E então os dois pegam e saem da cidade, porque eles ali não iam conseguir ter esse filho, sempre ia ter alguém apontando o dedo, não acreditando que era o filho de Deus, né? Então ali já aparece essa figura do noivado, né? Quando José estava desposado de Maria. E por fim, então, viria o terceiro estágio do casamento, que é a festa de casamento. A festa de casamento era feita na casa do noivo. Do noivado era da noiva e de casamento era na casa do noivo. O noivo iria até a casa da noiva buscar ela. E por conta do calor do dia no Oriente, ali então eles faziam os casamentos sempre à noite. Da casa da noiva até a casa do noivo havia então um cortejo. E esse cortejo havia então lâmpadas ou tochas, e todos deveriam estar com uma lâmpada ou uma tocha na mão e caminhando durante a noite da casa da noiva até a casa do noivo, para então lá na casa do noivo acontecer de fato o casamento e a festa do casamento. Qualquer pessoa poderia se juntar ao cortejo, mesmo que não fosse familiar. Qualquer pessoa poderia, ao longo do caminho, olhar ali, observar e ver um cortejo de casamento. Ele poderia então ir lá e se fazer presente e festejar junto. Porém, ele deveria ter uma lâmpada ou uma tocha na mão também. Ao chegar na casa do noivo, só entraria para a festa quem estivesse no cortejo, ou seja, que chegasse junto ao cortejo. Quem chega antes não entra, quem chega depois também não entrava. E teria que ter uma lâmpada. Se não tivesse essa lâmpada ou essa tocha na mão, não poderia entrar. Então era a tradição deles. A noiva, ela sempre tinha 10 amigas que eram as damas de honra, né? E eram 10. E aqui o texto ele não menciona a noiva, ele nem faz menção da noiva, ele focaliza apenas nas damas, aquelas que deveriam estar preparadas para acompanhar a noiva até a casa do noivo. Aquelas que deveriam estar presentes na festa de casamento junto com a sua amiga. E agora eu quero tirar algumas, como a gente já contextualizou isso, nós queremos tirar algumas lições desse texto. Na verdade, são 6 lições que eu tiro deste texto sobre a vinda de Jesus. A primeira lição: haverá uma separação entre as pessoas. No versículo 1 ao versículo 4, isso é muito claro. O texto faz distinção entre 10 damas. Mostra que 5 delas eram prudentes, ou seja, cautelosas, sensatas. A pessoa prudente é aquela pessoa que costuma preparar-se por antecipação. Aquele ditado, como a gente diz, né? Alguém prevenido vale por 2, mais ou menos assim.
e 5 delas eram imprudentes, ou seja, aquele que age sem cuidado, aquele que faz de qualquer jeito, ou leva a vida de qualquer jeito. É neste momento que Jesus vai separar o joio do trigo, como diz Mateus 13, 24 ao 30. Os cabritos das ovelhas, em Mateus 25, 33, vai falar isso, né? Que ele vai colocar todos na sua frente e ali ele vai apartar os cabritos para a esquerda e as ovelhas para a direita. E para as ovelhas ele vai dizer: vinde a mim, benditos do meu Pai. O texto nos mostra que 5 delas entraram na festa e 5 delas ficaram do lado de fora, no dia da festa das bodas do Cordeiro, né? No dia que Jesus vai vir buscar a sua noiva, a sua igreja. A pergunta que eu te faço: você vai estar do lado de dentro ou do lado de fora? Você vai estar na festa ou não? O texto nos mostra que para entrar na festa é preciso se preparar antes. Mostra que aquelas 5 preparadas entraram e as 5 despreparadas não entraram na festa, ficaram do lado de fora. E a pergunta que eu te faço: você está preparado? Se Jesus vier hoje, esta noite, você está preparado para ir junto com ele? E aí vem a segunda lição que eu tiro desse texto. Não fique dormindo, não marque bobeira, como a gente diz no versículo 5 e 6. Vai dizer que elas adormeceram, as 10 virgens estavam ali esperando e o noivo se demorou e elas acabaram pegando no sono, elas dormiram. E não há problema nelas terem dormido. Elas não foram censuradas por Jesus por ter dormido, por ter adormecido. Isto não as impediu também de entrar na festa. Não foi a questão deles ter dormido. A diferença está em como elas dormiram. E é aqui que vem a questão. 5 delas dormiram porque estavam preparadas. Aquela pessoa que consegue colocar a cabeça no travesseiro e dizer assim: eu estou preparado, eu estou pronto, eu posso descansar. E as outras 5 dormiram porque estavam despreocupadas. Elas não tiveram a preocupação de ter levado azeite a mais, porque poderia faltar. E nesse faltar elas não poderiam entrar na festa. Elas sabiam disso, que precisavam da lâmpada acesa para entrar na festa. E elas não estavam preparadas. Elas adormeceram despreocupadas. As prudentes estavam tranquilas, pois sabiam que quando o momento chegasse, elas estavam prontas. Elas sabiam que quando o noivo chegasse, elas iam levantar, acordar e iam ir até a casa do noivo e entrar na festa. As imprudentes dormiram pensando talvez que tudo daria certo e que quando chegasse o momento elas dariam um jeito e tudo ficaria bem. Talvez você já ouviu essa frase, né? Tudo vai ficar bem. Quando nós chegar lá a gente dá um jeito. Pois é, meus amados. Com as coisas de Deus não se pode dar um jeito. Não se pode dar um jeito. Com a salvação não se pode dar um jeito. Ou você é salvo ou você não é salvo. Não tem como eu fazer o que eu quero e pensar que quando Jesus estiver vindo sobre as nuvens com poder e grande glória, eu vou dar um jeito. E ali eu dou um jeito e me viro e vai dar tudo certo. Não vai. Ou você está preparado ou você não está. Quando o noivo saiam ao encontro dele,
Neste momento não haverá tempo. Ou você vai ou você fica. A decisão é sua. E a pergunta que eu te faço, você quer ir com Cristo ou quer ficar? A decisão está nas tuas mãos. Não pense que vai mudar um jeito, porque não vai. Não marque bobeira, não fique dormindo, como a gente diz, não durma no ponto, porque senão você vai perder a sua vez. Terceira lição que eu aprendo neste texto, que a salvação ela é individual. As 5 imprudentes pediram óleos para aquelas que eram prudentes, e sabiamente aquelas prudentes não deram, porque eles correriam o risco de faltar para as 10. Elas não sabiam quanto queriam gastar, e se aquilo que elas tinham levado ia ser o suficiente para elas, e elas não queriam correr risco. As prudentes não queriam correr nenhum risco, por isso que a pessoa é prudente. A pessoa prudente, ela antecipa alguns problemas que pode ter, antecipa as soluções para não correr risco. Um exemplo muito claro é quando a gente vai fazer uma viagem, né? Uma viagem mais longa de carro. O que é a recomendação e o que nós deveríamos fazer? Fazer o básico, um check-up no carro, né? Básico, olhar os freios, os faróis, se está tudo funcionando, encher o tanque de gasolina, calibrar os pneus, fazer uma manutenção básica do carro, para quando você estiver viajando não ter problemas, não correr risco de estar no caminho e faltar combustível, ou estar no caminho, o pneu furar e pegar o step e o step está vazio, está murcho. E aí faz o quê? Ou precisa trocar um pneu, não tem um macaco, né? Você vai verificar tudo primeiro, né? Antes de sair numa viagem longa, para não correr o risco. E na nossa vida espiritual, nós também não devemos correr risco. Não precisamos correr risco. Precisamos estar preparados. Naquele momento é cada um por si. Aquelas 5 imprudentes não conseguiram o azeite com as prudentes, porque elas não poderiam dar. É cada um por si. Cada um se vira com aquilo que tem. Ninguém vai poder ajudar o outro. Ou como a gente diz, ninguém vai ir para o céu levando alguém nas costas. Eu não consigo levar alguém nas costas. Eu consigo apenas me salvar a mim. Eu, de acordo com a minha maneira de viver, o meu proceder, se eu estiver preparado ou não. Caso contrário, se eu não estiver preparado, nem a mim mesmo eu vou conseguir salvar, porque são escolhas. Deus deu o livre-arbítrio e você pode escolher se você quer ficar ou você quer ir. Quarta lição que eu aprendo nessa parábola das 10 virgens, versículo 7 ao versículo 8. Não é o início que define o final. Presta bem atenção. Não é o início que define o final. As 10 acenderam as suas lâmpadas. Se você for ver no versículo 6, é quando alguém grita, eis o noivo, saiam ao encontro dele. E no versículo 7, então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Todas elas prepararam as lâmpadas e todas elas acenderam as lâmpadas. Todas elas, as 10. As 10 começaram perfeitamente bem. O que eles precisavam fazer? Quando o noivo chegar, elas precisavam estar com a lâmpada acesa esperando o noivo. E assim foi. As 10 estavam assim, começaram muito bem. Apenas 5 que acabaram bem. 5 se deram mal no caminho. Não adianta ter um bom começo de vida cristã. É preciso se manter nela até o fim. Não adianta ser fogo de palha, como a gente diz. E eu lembro aqui de Marcos,
capítulo 4, versículo 16 e 17, quando Jesus está explicando a parábola do semeador. E quando ele diz daquela semente que cai em meio às pedras, ela é aquela pessoa que recebeu a palavra no seu coração, a palavra germina, ela nasce, brota, mas não tem raiz por causa das pedras. E quando chega a angústia, a tribulação, quando chega a angústia, logo seca. Aquela planta que começou a germinar não tem raiz, quando vem a preocupação da vida, ela acaba secando. E nós vemos isso muito na vida cristã também. Pessoas que começam muito bem uma vida cristã e quando chega numa certa altura da caminhada, acaba secando, murchando e acaba morrendo essa vida com Deus. Infelizmente, nesses anos que eu tenho de conversão, eu vi muitas pessoas assim. Vi pessoas que eu olhava assim e dizia, nossa, é um exemplo a ser seguido, um referencial. E em algum momento da sua vida acaba se desviando, saindo fora dos trilhos, como a gente diz, e você vê hoje desviadas, longe da palavra de Deus, longe da igreja. Infelizmente nós vemos muitos e temos muitos exemplos, inclusive até de pastores, que hoje nem nas igrejas não frequentam uma igreja e eram pastores. Começam bem, mas no meio do caminho algo acontece. As lâmpadas das imprudentes, elas começam a se apagar. Quando elas ouvem que o noivo está vindo, e o noivo aqui é a figura de Cristo, quando Cristo está vindo, então elas acendem as lâmpadas. Mas ainda levam tempo do noivo estar vindo até o noivo chegar. E nesse momento as lâmpadas começam a se apagar. E as lâmpadas das imprudentes, então, apagam justamente quando o noivo se aproxima. E isso me mostra que a religião ou a religiosidade que a pessoa tem, essa religiosidade não tem poder iluminador diante daquele que é a luz do mundo. A minha religiosidade se apaga na presença de Cristo, que é a luz do mundo. Não adianta se dizer crente, é preciso ser cristão. Não adianta ter fé, é preciso ter fé em Jesus. As pessoas têm fé sobrando, têm fé demais, mas coloca a fé no lugar errado. E aí também não adianta. Nós temos que ter a nossa fé focada em Cristo Jesus, no noivo que um dia vai vir buscar a sua noiva. De nada adianta eu ter fé em mim, ter fé em filosofias. De nada adianta, eu posso ter muita fé e crer, mas crer em coisas erradas que não vão me levar ao céu. E a palavra de Deus é muito clara. Jesus vai dizer que Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão através dele. Jesus é o único caminho, não existe outro, não existe um segundo caminho, não existe um atalho. Ele diz, eu sou o caminho. E ainda ele frisa, ninguém consegue ir até Deus se não é através de mim. Então não adianta você querer ir através de outra pessoa para Deus, que não vai dar certo. A Bíblia diz que é através de Jesus, é o único caminho, Ele é o único mediador, Ele é o único que nos leva até o céu. Não adianta ser religioso, ir na igreja todo domingo, não adianta de nada. É preciso ser servo do Deus vivo, é preciso ser servo de Cristo. Dá para entender a diferença da religiosidade
e de uma fé genuína em Cristo? Aquele, porém, que ficar firme até o fim, este será salvo. Mateus 24:13. Um pouquinho antes da nossa parábola vai dizer isso. Não é o início que define o final. Nós podemos começar bem, mas nós temos que ficar firmes até o fim, para que nós possamos ser salvos. Mateus 24:13 diz justamente isso. Quinta lição: um dia a porta se fechará. Quinta lição do texto: um dia a porta se fechará. Verso 10, 11 e 12. Quando o noivo entrou na casa, juntamente com as 5 prudentes, os convidados, né? A porta foi fechada. A porta, ela separa os que estão dentro da casa e aqueles que estão fora da casa. E engraçado porque Jesus também, ele vai num trecho da palavra de Deus, dos evangelhos, vai dizer que ele é a porta. E a porta é quem separa o quem está dentro e quem está fora. Aqueles que estão dentro da casa, então, eles estão protegidos, eles estão abrigados, eles estão felizes, eles estão festejando junto com Cristo. Agora, os que estão do lado de fora, o texto mostra que estão longe, estão separados de Cristo, estão fora dessa festa. Quando as 5 amigas da noiva, e essas damas eram sempre amigas da noiva, quando essas amigas da noiva chegam, o noivo vai conversar com elas, porque elas batem na porta e dizem: deixa-nos entrar, nós somos amigas da noiva. E a resposta do noivo é: não as conheço. E ele não abre a porta para elas, porque ele não conhece. Não basta ser amigo da noiva, não basta ser amigo da igreja, não basta ser amigo daquele que vai na igreja, não basta eu ser marido de quem vai na igreja, daquele que é serva de Cristo, não adianta ser esposa daquele que é servo de Cristo. Não adianta ser amigo do Evangelho, não adianta ser amigo de Jesus. Não basta ser amigo. É preciso ser templo do Espírito Santo, é preciso ser igreja. Não adianta eu ser amigo da igreja, eu preciso ser igreja. Ser servo e seguidor de Jesus, viver o Evangelho de Jesus todos os dias. Na minha vida tem que estar refletido a glória de Deus. Na minha vida, a maneira que eu vivo, que eu conduzo a minha vida, deve estar refletido a Cristo. E assim somente eu serei, de fato, um verdadeiro cristão. Em outra ocasião, a história mostra que uma porta se fechou e todos que estavam dentro, do lado de dentro, se salvaram. Mas todos aqueles que estavam do lado de fora, então esses pereceram, esses morreram. Você lembra da história da Arca de Noé? Está lá em Gênesis 7 e mais específico no versículo 16, mostra que o próprio Deus, quando Noé e sua família entram na arca, o próprio Deus fecha a porta da arca. O próprio Deus fecha para que Noé não consiga mais abrir, que Noé não se sinta tentado a abrir para ajudar alguém que está do lado de fora batendo: Noé, deixa eu entrar, as pessoas aqui estão morrendo, eu estou me afogando, deixa eu entrar. Lembra de mim, eu sou teu amigo. Não basta ser amigo. E nessa ocasião também Deus fechou a porta e todos que estavam do lado de fora da arca acabaram morrendo. Um dia a porta vai se fechar. E na parábola aqui que Jesus conta, também a porta foi fechada.
A pergunta que eu te faço: em qual lado da porta você estará? Quando Deus estiver fechando essa porta, em qual lado você vai estar? Do lado de dentro ou do lado de fora? Novamente, você tem a escolha e a decisão nas tuas mãos, se você vai estar do lado de dentro ou do lado de fora. E agora vem a minha sexta lição que eu aprendo, a sexta lição: vigiai, estar preparado. Versículo 13. A parábola termina nos dando um ótimo conselho. Jesus vai dizer: vigiem. E vigiar é estar atento, estar em alerta, ficar prevenido, precavido, ter cuidado. E aqui eu me lembro daquele soldado no quartel que está fazendo guarda. E ele está lá, ele tem que passar a madrugada toda, a noite toda, a madrugada toda de guarda no portão do quartel. E estar de guarda é ele estar em pé, com o fuzil em mãos, pronto para se precisar usar. E estar atento a tudo que acontece ao seu redor. Não pode dormir. E se alguém lá dentro do quartel, o sargento ou alguém de uma patente superior, pegar esse soldado dormindo durante a guarda, ele vai parar na solitária. Ele é punido, porque eles têm que ficar em alerta o tempo todo, vigiando. E é essa ideia que Jesus coloca aqui: vigiai. Fique em alerta o tempo todo, preparado se precisar agir a qualquer momento. Nós não sabemos o dia ou a hora que Jesus vai vir. Não sabemos quando será o fim da nossa vida aqui. Também ninguém sabe o dia que vai morrer. A gente sabe que a gente está numa fila. Todos nós estamos numa fila. Só que nós não sabemos o lugar da fila. E pode ser que a qualquer momento a porta chamem o nosso nome. Nós também não sabemos se vamos estar vivos ou mortos quando Jesus voltar. Nós sabemos que o final dos tempos está se cumprindo. Mas nós não sabemos quanto tempo ainda vai levar. E se nós vamos estar vivos para ver isso ou não. Agora, nós sabemos e devemos estar preparados. Nós sabemos que devemos estar preparados. Eu preciso estar preparado todos os dias, todas as horas, pois Jesus poderá voltar a qualquer momento, ou a morte chegar a qualquer momento para mim. E eu preciso estar preparado. Eu preciso ter a certeza da salvação. Mas aí talvez você pergunte: mas como que eu posso estar preparado? A resposta é muito simples. A resposta é simples. Agora a atitude e a ação é mais difícil. E não é fácil. Porque você vai ter que fazer uma escolha. A resposta é Jesus. Você precisa saber que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que ele veio a este mundo, que ele morreu na cruz para perdoar os teus pecados também. E que através do perdão dos pecados que Jesus nos dá naquela cruz, eu posso ter a salvação. E mais do que ter a salvação, que através da ressurreição de Cristo, um dia eu também terei a ressurreição, porque eu vou viver e passar a vida eterna junto com Deus. A decisão é tua. A resposta é simples. É você fazer uma oração espontânea do teu coração
entregando a tua vida a Jesus, dizendo: Senhor, eu entendo que eu sou pecador, eu entendo que eu preciso de ti para poder ser salvo, que é só através de ti, é só através do teu sacrifício na cruz que eu posso ter a salvação. E eu aceito o sacrifício que tu fez naquela cruz por mim. E nesse momento, então, a palavra de Deus diz que acontecem algumas coisas no campo espiritual. A primeira delas é que nós somos perdoados dos nossos pecados. A segunda coisa que acontece juntamente é que nosso nome é escrito no livro da vida. E aquele que tiver o nome escrito no livro da vida, este entrará no reino dos céus. Mas também nesse momento a Bíblia nos diz que nós somos selados com o Espírito Santo. E nós recebemos o Espírito Santo e nós nos tornamos o templo do Espírito Santo. Mas mais ainda, nesse momento, juntamente com tudo isso, acontece também uma adoção da parte de Deus, aonde que nós nos tornamos filhos de Deus. Nem todo mundo é filho de Deus. Nós somos criação de Deus, criatura feita por Deus. Mas de fato nós vamos ser filhos de Deus quando nós cremos em Jesus. Quando nós aceitarmos Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador. E só assim eu vou estar preparado. No Antigo Testamento, o azeite era considerado o Espírito Santo de Deus. Você lembra quando Davi foi ungido rei? Quando Saul foi ungido rei? Quando alguém era ungido como profeta? Quando Davi, usar o exemplo de Davi, né? Quando Davi foi ungido rei, o profeta Samuel foi até a casa de Davi, e quando Davi chegou do campo onde estava pastoreando as ovelhas, Deus mostrou para o profeta: é este que eu escolhi para ser o novo rei de Israel. E ali então o profeta derrama azeite na cabeça de Davi, simbolizando então o Espírito de Deus que estava sobre a vida de Davi. E aqui nessa parábola também o azeite representa também o Espírito Santo. Aquele que tem o Espírito Santo, aquele que é templo do Espírito Santo, este entrará para as bodas do Cordeiro. Aquele que não tem azeite, aquele que não está preparado, aquele que não tem o Espírito Santo, este não entrará. A decisão é tua. Como eu falei, a resposta é fácil. Agora, o que você vai fazer com ela, aí depende de você. Nem sempre é tão fácil assim. Mas isso é uma vida cristã. É uma vida que eu entrego a minha vida para Cristo. E a partir desse momento, eu me torno filho de Deus. A partir desse momento, eu me torno cristão. Através desse momento, eu me torno templo do Espírito Santo e com meu nome escrito no livro da vida. Que sejamos prudentes, ser achados preparados no dia da vinda do Senhor, ou no dia que Deus resolver nos levar. A gente não sabe, como eu falei, eu não sei se vou estar vivo amanhã. Eu não sei. Eu não tenho essa certeza. Mas eu posso ter certeza que quando esse dia chegar, eu vou estar preparado. Que estejamos preparados para que entremos nas bodas do Cordeiro. Amém? Quero orar mais uma vez com você. Senhor, obrigado pela Tua palavra, Senhor, que nos mostra como será a Tua vinda. Mas mais do que isso, nos mostra como que nós devemos estar para a Tua vinda. E que Tu possas estar nos achando preparados. Que Tu possa estar nos achando, Senhor,
vigilantes, atentos, precavidos. Senhor, que Tu estejas tocando no coração de cada um que está ouvindo essa mensagem e que talvez nesta noite entendeu que precisa de Ti para se salvar. Talvez nessa noite essa pessoa entendeu que ela ainda não está preparada, mas ela quer tomar esse passo de fé e quer estar também achada preparada para o dia que for se encontrar com o Senhor. E eu te peço, abençoa, Senhor, essa pessoa, Senhor, toque com o Teu Espírito Santo e que ela consiga, Senhor, fazer uma oração de entrega a Ti. Abençoa, Senhor. E talvez aquela pessoa que entendeu que precisa do Senhor, mas ainda não decidiu, que Tu estejas tocando no coração, que Tu possas estar tocando com Teu Espírito Santo, para que essa pessoa também possa entregar a sua vida o mais rápido possível, porque nós não sabemos o dia nem a hora que o Senhor virá. E também não sabemos o dia e a hora que será a nossa partida. Nós não sabemos, mas nós temos uma certeza que um dia nós vamos se encontrar com o Senhor, seja através da morte ou seja através da Tua vinda, mas que nesse dia nós possamos estar achados prudentes, ser achados com o Teu Espírito Santo, selados com o Teu Espírito Santo e com o nosso nome escrito no livro da vida. E que assim possamos entrar juntamente contigo no céu para as bodas do Cordeiro. Abençoa, Senhor, a cada um.